Boa noite, amados. Que a paz esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez na comunidade base, onde nós somos gratos aos pastores Daniel e Cláudia, pois eles têm nos abençoado, cedendo esse espaço para as nossas gravações, os nossos cultos. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Mauá, ela continua ainda em reforma, Graças a Deus está quase terminando. E nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores, Stiverson e Elisiane, porque eles têm se preocupado em oferecer um ambiente melhor para o teu povo, para as ovelhas da igreja. E que lá fica um lugar mais agradável para assim recebê-los. Amém? E estamos aqui gravando o culto da família. Somos gratos a Deus porque Ele nos trouxe até aqui, tem nos abençoado, tem nos separado para estarmos aqui trazendo essa palavra, Estamos aqui com o Ministério de Louvor, Megiston, o pessoal da equipe ali atrás, todo mundo envolvido para trazer o melhor para você. E neste momento, reúna a sua família, Escolha um lugarzinho aí na sua casa, no local onde você está. E se aquete para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Amém? Vamos ler no Salmo 138, capítulo 1 até o 3. Abra a tua palavra aí, irmão. Tá bom? Render-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Amém? Amados, assim como Davi fez, reconheça os feitos do Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus pela tua família, pelas bênçãos, pelos livramentos que Deus tem te dado, pela cura. Agradeça a Deus todos os dias e se alegre na presença do Senhor. Amém? Pai amado e bendito, nós te louvamos. Estamos aqui, ó Deus, para te bendizer e te louvar e te agradecer. E dizer a ti, ó Pai, como nós somos gratos pela tua fidelidade para conosco. Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Sabemos que o Senhor tem nos olhado, tem nos sondado os nossos corações. Sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas e tem nos atendido, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado com as nossas famílias. Ó Deus amado, te louvamos, Pai. E eu quero dizer, Senhor, que eu te amo e que eu preciso de Ti, Pai. Pai amado, que o Senhor esteja aumentando a nossa fé a cada dia, Pai. E que nós possamos reconhecer em todo o tempo que o Senhor está conosco, na nossa casa, nos guardando, cuidando da nossa família. Ó Pai amado, cuidando dos nossos entes queridos, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo, Senhor, o melhor para Ti, Senhor. E que tudo que for feito aqui nesta noite, seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E que chegue até a Ti, Senhor, como um cheiro suave e agradável. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor.
nós confiamos em Ti. Essa música que a gente acabou de cantar, ela diz sobre confiar no Senhor. E o que Deus tem colocado no meu coração ultimamente, o que tem falado muito comigo ultimamente, é que Deus quer que nós confiemos naquilo que Ele diz sobre nós. Porque nós temos uma imagem sobre nós e muitas vezes ela não é real. E muitas vezes a gente se cobra muito, a gente se coloca muito para baixo. E a gente vem e canta essa música falando que a gente vai confiar e que a gente vai confiar. E aí chega na segunda-feira e todos aqueles pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos voltam. Então, Deus quer que nós saibamos e que nós confiemos naquilo que Ele diz sobre nós. Porque nós somos o que Ele diz que nós somos e não o que nós achamos que nós somos. E muitas vezes a gente se acha incompetente, se acha burro, feio, enfim, vários adjetivos ruins, né? Mas, e refletindo nisso, né? Deus colocou no meu coração um versículo super conhecido, né? Que foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor pela gente. Ele deu aquilo de mais precioso que Ele tinha pela gente. E toda vez que a gente se coloca nesse lugar para baixo, que a gente se coloca para baixo, a gente desdenha do sacrifício de Jesus na cruz. Toda vez que vem esses pensamentos, a gente diz para Jesus inconscientemente que o sacrifício dele não teve valor. Porque se Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, é porque nós valíamos alguma coisa, porque nós valemos alguma coisa. Então, agora a gente vai cantar uma música e eu queria que você refletisse muito na letra dela, que você levasse ela muito para o seu coração, porque o que o Senhor tem para dizer hoje é que você não é aquilo que você acha que você é. Você é aquilo que Ele diz que você é. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Como é bom nós estarmos aqui novamente reunidos, né? No mesmo propósito, que é de falarmos sobre a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. E eu estou com o coração muito alegre, apesar de nós não estarmos na nossa casa, mas nós nos sentimos em casa, agradecendo ao pastor de nos ceder esse espaço para nós podermos estar ministrando para o nosso povo, da nossa igreja, a palavra de Deus. Então, antes de tudo, gostaria de convidar você a
abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem para falar para você esta noite. Amém? Antes de iniciarmos propriamente a palavra, eu gostaria já de orar pela sua vida financeira, pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, porque todos sabem, nós estamos em construção lá na IEQ Mauá, e é somente através dos seus dízimos e ofertas que tudo que está sendo feito lá está sendo erguido para melhorarmos a nossa estadia lá. Ok? Então, você que é dizimista, você que é ofertante, coloque a sua mão no seu coração. Gostaria de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos, Pai, em sermos dizimistas, em sermos ofertantes da Tua obra. Peço a Ti, Senhor, a Sua bênção sobre cada ofertante, cada dizimista da Tua igreja, dando, Senhor, sabedoria e unção, para que todos eles possam saber administrar, Senhor, os 90% que ficam em Suas mãos, assim também como os ofertantes, ó Pai, abrindo portas de emprego, dando saúde, Pai, para que todos possam trabalhar, sabe, Pai. E assim, no futuro próximo, Pai, estarmos aqui dando testemunho do Teu grande amor, do Teu grande favor em nossa vida financeira, Pai. Pai, cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. No final, depois eu gostaria também de orar pelas famílias, juntamente daí com a oração pelas crianças da nossa igreja. Amém? Então, vamos para a palavra de Deus propriamente. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em Gênesis 13, Velho Testamento, uma passagem bem conhecida, né, que vai falar de Abraão e Ló. Gênesis 13, 11. Dá um tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir para acompanhar junto com a gente. Amém? Gênesis 13, 11 diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. De novo? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Querido Deus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que a partir desse momento, Pai, não seja mais eu, mas sim que seja o Espírito Santo falando ao Teu povo. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai, para que a Tua palavra penetre e nós possamos ser impactados pela Tua palavra, Pai querido. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o começo da semana, estava preparando a mensagem para trazer para todos nós, e não me vinha nada assim concreto. Até que, assistindo um jornal, eu vi o jornalista falando sobre a cúpula do clima que está acontecendo, todos já devem saber. Aí o nosso presidente, falando para o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que até 2030 ele iria acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. A questão não é essa, né? Acabar com o desmatamento ilegal. A questão é que Deus colocou no meu coração o ano 2030. Você já se imaginou como é que você vai estar lá em 2030, querido? Nós estamos em 2021. Faltam 9 anos. Então Deus colocou no meu coração, Maurício, aonde você vai estar em 2030? E eu comecei a refletir nessa data, 2030, daqui a 9 anos. Você parou para pensar já com você, somente você?
aonde você quer estar em 2030? A gente não tem esse costume, né, de planejar assim, sistematicamente as coisas. O que eu vou estar fazendo no ano que vem, o que eu vou estar fazendo daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Que a gente vai levando nosso tempo, empurrando com a barriga, as atividades do dia a dia são correria, e a gente acaba não se planejando. Esse ano já tem Olimpíada, 2022 já tem Copa do Mundo, e assim vai sucessivamente. A pandemia está atrapalhando as coisas, e a gente vai passando o tempo, vai passando os anos, e acabou, a gente está em 2021 e viu que podia ter feito muita coisa e não fez nada. Então, eu gostaria de tomar um tempinho seu, hoje, para nós analisarmos alguns fatores que serão determinantes para que nós cheguemos em 2030 com uma vida melhor do que nós estamos tendo hoje em 2021. Tenho certeza, querido, se você prestar atenção nisso que Deus tem para falar para você essa noite, você vai chegar em 2030 muito melhor do que você está aqui hoje. Você acredita nisso? Fale para a pessoa que está ao teu lado aí. Preste atenção, Deus vai falar com você. Amém? Primeiro fator determinante, querido, importantíssimo, para você chegar bem em 2030, é as suas escolhas. São as suas escolhas. Nada terá mais impacto no seu futuro do que as tuas escolhas. As suas escolhas serão fundamentais para a sua vida amanhã. É só você pensar na sua vida que você tem nesse momento, nessa vida que você está vivendo. Certamente foram as suas escolhas que te trouxeram até aqui. Estou falando a verdade ou não? Você deve estar se pensando em, puxa, é mesmo, né? Hoje eu estou casado com essa pessoa porque eu escolhi casar com ela. Hoje eu tenho esses meus filhos que são uma bênção porque eu escolhi ter filhos. Hoje eu estou trabalhando nesse emprego porque eu escolhi. Hoje eu tenho esse carro porque eu escolhi comprar esse carro. Eu moro nessa casa, eu moro nesse bairro. Enfim, você faz o que faz, você tem o que tem porque foi você que escolheu. Não é verdade? A história das nossas vidas, querido, é a história das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que nós decidimos, daquilo que a gente resolveu fazer. Gálatas, Paulo falando em Gálatas, ele fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que nós estamos colhendo hoje, querido, certamente é o resultado das semeaduras que nós fizemos ontem. Não é verdade? Porque a terra, querido, a terra ela não é boa e nem má. A terra é neutra. Se você plantar alface, você vai colher alface. Se você planta tomate, você vai colher tomate. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Então, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós estamos careca de saber disso. Mas, infelizmente, às vezes a gente se surpreende. Nossa, como é que isso foi me acontecer? Porque você plantou. Certamente você plantou. Deus, lá em Deuteronômio, está falando para o povo de Israel assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus falou para o povo de Israel, mas também está falando para mim e para você hoje, nesta noite. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu
e a tua descendência. Querido, Deus está falando para mim e para você. Faça boas escolhas. Jesus, muito tempo depois, já no Novo Testamento, lá em Mateus, ele também fala sobre escolhas. Quando Jesus fala sobre uma porta larga e uma porta estreita. Lembra dessa passagem? Está lá em Mateus 7,13. A porta estreita é um pouco desconfortável, às vezes muito difícil de passar por ela. Mas no final, haverá uma recompensa pela sua fidelidade. E do outro lado também eu tenho a porta larga, que é por onde a maioria das pessoas passa, né? É um caminho mais tranquilo, sem muitos percalços, sem muitas preocupações, mas que no final leva para a perdição, leva à morte. Escolhe a porta estreita. Jesus está falando para mim e para você. Faça a escolha certa. Vá pela porta estreita. Escolhe a vida. Teu futuro, querido, está marcado pelo cada decisão que você tomar. O teu futuro está escondido em cada decisão que você tiver. Cada escolha que você fizer vai influenciar o seu futuro. Tenha certeza disso. O texto que nós lemos mostra Abraão falando para Ló que Ló escolhesse para que lado ele queria ir. Então Ló escolhe as campinas do Jordão. Lugares verdes, bons. E o final da história de Ló, nós todos sabemos, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma hora ou outra, a fatura chega. Independente se fez uma escolha boa ou ruim, a fatura chega. É como você sai passear e vê alguma coisa bonita e resolve comprar, por um simples desejo de comprar, só que você não tem dinheiro. Ah, mas eu tenho cartão. Passa o cartão. 30 dias, 40 dias depois, vem a fatura. Você tem que pagar. Aí você fica desesperado. Nossa, como é que eu fui? Quem passou a senha? Foi você. Você que escolheu. A fatura vem. São escolhas. São decisões que você tomou. E talvez eu esteja falando para algumas pessoas hoje que estão recebendo faturas de escolhas erradas que elas fizeram no passado. Talvez você esteja pensando, puxa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse escolhido aquilo. Só que todos nós, em algum momento na nossa vida, a gente faz escolhas erradas, querido. Nós fazemos escolhas erradas. Ninguém está isento disso. Só que o bom é que nós sabemos que mesmo que nós fizéssemos ou fizermos escolhas erradas, e no presente momento a gente está pagando algumas faturas de escolhas erradas que nós fizemos, o nosso futuro ainda está em branco. Uma notícia boa. O nosso futuro ainda está em branco. O nosso futuro está intacto, querido. E o resultado do nosso futuro tem a ver com a escolha que você vai fazer a partir de agora. A partir de hoje, a partir desse momento, a partir dessa noite que Deus está falando para você. O teu futuro tem a ver com as escolhas que você vai fazer a partir de agora. João, no 8, fala sobre Jesus falando com uma mulher que fez escolhas erradas. Com a mulher adulta, se lembra dessa passagem? Está lá em João 8. A sociedade queria puni-la. A religião queria apedrejá-la. Mas o que Jesus fala para ela? Jesus diz assim, eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela, querido? A partir de agora, faça boas escolhas. Escolha corretamente. Vá pela porta estreita. Não erre mais. Escolha a vida. Jesus não julgou, Jesus não condenou. Jesus somente orientou. Vá
e não peques mais. Faça a escolha certa. Escolha corretamente. Só que você pode me dizer, tá, pastor, mas escolher não é fácil. E não é fácil mesmo. Não é fácil escolher. Portanto, quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Não é verdade? Você vai sozinho, você vai acompanhado no restaurante, se você escolhe uma pizza, você abre mão do sanduíche. Geralmente é assim, né? Você vai num restaurante, você come uma massa, você abre mão da carne. Não é assim? Então, quando você escolhe uma coisa, você abre mão de todas as outras possibilidades. Só que tem gente que quer o melhor dos dois mundos, né? Ele resolve namorar a Maria, mas não quer abrir mão da Joana. Ele quer o melhor dos dois mundos. Ele resolve casar, mas ele quer ter a vida de solteiro. Ele resolve ter filhos, mas não quer ter as responsabilidades de um pai e de uma mãe. Quer ter sempre o melhor dos dois mundos. Escolher não é fácil. Não é fácil. Só que nós não podemos nos ausentar. Nós temos que escolher. Não escolher. Nós não podemos não escolher. Nós temos que escolher. Nós não podemos deixar para os outros escolherem por nós. É isso que acontece muito nas eleições, né? Ah, eu não gosto de nenhum candidato. Vou votar em branco, vou anular. Você está deixando os outros escolherem quem vai governar você pelos próximos 4 anos. A pessoa se isenta de escolher, né? E deixa os outros escolherem por ela. Entenda uma coisa, querido. Não escolher também é uma escolha. Acredite. Não escolher também é uma escolha. E todos nós somos responsáveis. Ainda que tem gente que acha que não. Todos nós somos responsáveis. Só que também tem outra classe de pessoas, né? Os crentes, que são muitos espirituais. Você chega para a pessoa e fala assim, o que você vai fazer? Ah, não sei, pastor. Eu vou deixar para que Deus escolha por mim. Quem comanda a minha vida é Deus. São aquelas pessoas muito espirituais, né? Só que, geralmente, as pessoas que falam assim, é para se isentar de escolhas erradas que elas fazem, ou de não escolhas que elas fazem. Geralmente, colocam a responsabilidade em Deus, se achando muito espirituais, crente demais, né? Para se isentar de escolhas erradas ou de não escolhas. Só que essa fala cai por terra quando a gente lê o Salmo 25. Salmo 25, 12 diz assim, querido: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É Deus falando para mim e para você. Se você me teme, eu vou te instruir o caminho que você vai escolher. É Deus falando para mim, falando para você. Deus instrui, você escolhe. Deus mostra o caminho, você toma a decisão de caminhar por aquele caminho. No jardim do Éden, Deus instruiu Adão. Você lembra dessa passagem? De tudo aqui é teu, Adão. Você pode comer de tudo. Só não pode comer desse tal fruto. Deus instruiu. O que Adão fez? Foi lá e comeu. Deus mostra o caminho. Nós tomamos a decisão. Você, querido, e eu também, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Onde você vai estar em 2030? As suas escolhas é que vão dizer. Eu sei que essa mensagem pode não estar soando tão alegre como você gostaria, mas é o que Deus tem para nós essa noite. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita isso. Ele respeita esse livre-arbítrio, Ele respeita as nossas decisões. Não vai faltar instrução para você,
não vai faltar direção para você, não vai faltar palavra para você. Mas cabe a você tomar a decisão correta. Cabe a mim entrar pela porta estreita. Cabe a nós escolhermos a vida. Amém, querido? Então, esse é o primeiro fator determinante para nós chegarmos bem em 2030, ou 2025, ou 2040. Faça decisões, tome decisões acertadas. O segundo fator determinante para nós chegarmos bem em 2030 é decisões certas e nossos relacionamentos. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, cutuca ela. Cuidado com os teus relacionamentos, hein? Presta atenção. Se as minhas escolhas são determinantes para o meu futuro, os meus relacionamentos são determinantes para as minhas escolhas. As minhas escolhas são determinantes para o meu futuro. Mas os meus relacionamentos são determinantes para as minhas escolhas. Não existe nada mais que influencie a sua tomada de decisões do que as pessoas que estão ao seu lado. São elas que influenciam você a tomar essas decisões. Pense um pouquinho no que eu estou falando para você. E veja se não é verdade. A vida é assim, querido. Nós influenciamos, mas também somos influenciados. A gente influencia, mas também é influenciado por outras pessoas. E a gente precisa ficar atento com as pessoas que andam ao nosso lado, com as pessoas que nos cercam. Porque pessoas bem-sucedidas, querido, se você quer ser bem-sucedido, você tem que ficar atento com as suas amizades. Porque lá em Coríntios, fala assim, Coríntios 15, as más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas que estão ao seu lado, se não forem tão boas, vão corromper os teus bons costumes. Creia nisso. Ló foi morar com a sua esposa e suas 2 filhas em Sodoma e Gomorra. E ele deve ter pensado assim, está tudo bem, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, está tudo certo. Você já deve ter ouvido algum crente falar, ou você talvez já tenha falado isso. É lá que eu faço a diferença, pastor. É lá no meio dos drogados. É lá no boteco, no meio dos bebuns que eu falo de Deus para eles. Jesus andava com prostituta, Jesus andava com as escórias da sociedade. Estou fazendo igual Jesus. Só que a diferença era que Jesus convertia os drogados, convertia os bebuns, convertia as prostitutas. Eles mudavam de vida. Quem se encontrava com Jesus tinha uma conversão genuína de sua vida. E agora? Você não traz nenhum bebum para a igreja. E quando vai lá ainda toma uns gole? Nenhum drogado vem com você conhecer, ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas quando você está no meio deles, você fuma um baseado ainda. Que diferença é essa que você está fazendo? Que luz do mundo e sal da terra é essa? Eu não estou falando porque você não deva ter relacionamentos, querido. Eu só estou dizendo que a gente precisa ficar atento com as pessoas que nos cercam. Sabe por quê? Porque as coisas vão se tornando comuns na nossa vida, normais na nossa vida. Você se acostuma com o jeito de falar, com o jeito de agir, com o jeito de pensar. A gente começa a achar normal coisas que eram absurdo para nós. Quer um exemplo? Falar sobre aborto. Já começa a ser normal. Aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, já está liberado o aborto. Mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, entre nós. Vai ser normal para nós? A liberação de maconha também já está do nosso lado, hein? No Uruguai já está liberado e vai chegar aqui no Brasil.
vai ser normal para nós? Aonde que estão os nossos princípios? Porque a sociedade aceita, nós temos que aceitar também? Que valores que nós vamos ter daqui para frente ou para mostrar para os nossos filhos? A sociedade aceita, nós temos que aceitar? Não. Que princípios, que valores cristãos nós temos que ter? E se nós continuarmos andando cercados de pessoas que pensam exatamente como a sociedade pensa, certamente vai ser normal nós pensarmos também. Pensa nisso um pouquinho, querido. O que acontece é que, às vezes, as nossas relações estão indo para um caminho totalmente diferente daquele que eu e você queremos ir. E a gente não consegue se afastar deles. Ou, são meus amigos, mas estão indo para um lugar errado. Estão indo pela porta larga. Não traga para dentro dos seus rol de relacionamentos, querido, pessoas que têm um caráter duvidoso, pessoas que são instáveis, pessoas negociáveis. Quer ver um exemplo? Quando Pedro negou a Cristo, ele tinha saído do rol de relacionamento dos discípulos e foi lá para o pátio, onde que estava aquele pessoal que estavam festejando a prisão de Jesus. Pedro, um defensor de Jesus, se enfraqueceu. Por quê? Porque ele mudou de roda. Quando é que a gente está cercado de pessoas assim, nós ficamos vulneráveis. Os relacionamentos te trouxeram você até aqui agora. Se é bom, se é ruim, é uma outra história. Mas a notícia que eu quero te dar aqui essa noite é que daqui a um tempo, os relacionamentos que você tiver hoje poderão te levar a um patamar muito mais excelente em 2030. É Deus te dando um toque. Como é que você vai querer estar em 2030? Melhor que está agora? Melhor do que você esteve e está agora? Então ande com gente que já chegou aonde que você quer chegar. Você quer estar melhor espiritualmente? Ande com gente melhor espiritualmente. Você quer ter um casamento melhor? Ande com gente que tem um casamento melhor que o seu. Nós precisamos ficar atentos às nossas relações, queridos. Os nossos relacionamentos irão nos ajudar ou nos atrapalhar a nós chegarmos daqui a alguns anos à frente. Pensa nisso. Suas escolhas, seus relacionamentos. E terceiro fator determinante para você chegar bem em 2030. Porque não adianta você fazer boas escolhas a vida inteira. Não adianta você ter um rol de relacionamentos excelente, com pessoas excelentes. Mas se você não tiver uma aliança com Deus. Faça boas escolhas. Tenha bons relacionamentos. E tenha uma aliança com Deus. Fale para a pessoa que está ao teu lado aí. Cutuca ela. Faça uma aliança com Deus, fale para ela. Abraão tinha uma aliança com Deus. Aonde ele passava, ele levantava um altar para honrar ao Senhor. Ao contrário de Ló, que em nenhum momento a Bíblia nos fala que ele sequer orava a Deus. No momento da separação entre eles, foi onde nós lemos, Ló pensou somente em si mesmo. Ele viu as campinas do Jordão e disse, é para lá que eu vou. Em nenhum momento ele se preocupou com seu tio. Em nenhum momento ele consultou a Deus. Ele só viu a possibilidade de se dar bem. Ele só viu a possibilidade de aumentar o seu patrimônio. E o final da história nós sabemos, né? A sua esposa é transformada numa estátua de sal. O final dos dias deles é bêbado dentro de uma caverna. E ainda ele tem um filho com as duas filhas dele. Esse é o final da vida de Ló. Abraão
sempre obedecia a Deus. Ló nem ouvia a Deus. Aonde nós estaremos em 2030? O nosso nível de consagração dirá. O meu nível e o seu nível de consagração é que vai dizer aonde nós estaremos em 2030. Como é que é a sua atitude com Deus? Como é que está o Deus no seu dia a dia? Porque eu sei que você tem compromisso com o seu trabalho. Acorda cedo, não chega atrasado, trabalha até mais tarde. Esse compromisso eu sei que você tem. Eu sei que você tem compromisso com a sua academia. Você não perde um dia da academia para ficar bombadão. Eu sei que você tem compromisso com o teu salão de beleza. Você não chega atrasado para fazer o cabelo de jeito nenhum. Eu sei que você tem compromisso com o seu futebol. Toda quinta-feira está lá, batendo uma bolinha. Isso eu sei que você tem compromisso. Mas a questão é que realmente importa, querido, é o nosso compromisso com Deus. Eu não vou nem falar nos dízimos e ofertas, mas eu vou falar no seu devocional diário, na sua leitura diária da Bíblia, na busca de mais intimidade com Deus. Como é que está? Você entrar lá no teu secreto, no seu quarto, no secreto, e ficar só em silêncio, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com você. Sabe onde você vai estar em 2030? A sua atitude com Deus dirá. Porque não adianta você construir a sua vida sobre um alicerce de areia, querido. Porque um mundo sem Deus é nada. Creia nisso. Um mundo sem Deus é nada. Você passa pela rua assim e vê aquela casa maravilhosa, bonita, chique, e fala assim, nossa, eu queria morar numa casa dessa. Só que numa casa dessa, o marido está num quarto, a mulher está num outro quarto, entupida de remédio, o filho está num outro quarto, fumando maconha, e a filha está no outro quarto com o namoradinho. Porque não adianta nada, querido. Uma casa bonita dessa, sem a presença do Espírito Santo, é um inferno. Eu não estou dizendo que você não possa morar numa casa dessa. Eu oro para que você more. Mas que dentro dessa casa, a presença do Espírito Santo seja constante lá dentro. A questão não é dinheiro, a questão não é finança, a questão não é investimento, a questão não é patrimônio acumulado, a questão é se você tem Deus na sua vida. Pode fazer boas escolhas, pode ter bons relacionamentos, mas tenha uma aliança com Deus. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você está enriquecendo com dores, querido, não é com a bênção de Deus. Sinto em falar isso para você. Se você está enriquecendo com dores, não é com a bênção de Deus. Pode ser uma estratégia sua, que vai te trazer algum conforto momentâneo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Pare com isso. Saia dessa. A bênção que vale a pena, a bênção de Deus, não te traz dores. A bênção do Senhor é extraordinária sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo sem dor. Tudo sem dor. Qual a sua atitude com Deus? Sua atitude com Deus é que vai te determinar como você estará em 2030. Amém? Eu sei que essa mensagem de hoje, já estou acabando, querido. Essa mensagem de hoje não foi uma mensagem de dar glória, aleluia, e sapatear aí. Mas é uma mensagem que, sinceramente, eu gostaria que você fosse dormir essa noite e não conseguisse dormir remoendo isso que o Espírito Santo está falando para você. Como é que está sendo as minhas escolhas? Como é que está sendo os meus relacionamentos?
Eu tenho uma aliança com Deus? Pensa nisso, querido. Para você chegar em 2030 muito melhor do que você está hoje. Amém? Tenha boas escolhas, tenha bons relacionamentos e tenha aliança com Deus em nome de Jesus. Amém e amém. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Amém. Então, para finalizar nosso culto, eu gostaria de orar pelas crianças da nossa igreja, da comunidade e pelas nossas famílias. Amém? Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado, Pai, porque por mais uma vez o Senhor nos presenteou em estarmos na Tua presença, Pai, orando, louvando e ouvindo a Tua voz, ó Deus querido. Peço a Ti, Senhor, a Sua bênção, Senhor, agora em especial sobre as crianças da nossa igreja, ó Deus querido. Dai a elas, ó Pai, o conforto, Pai, que elas precisam, protegendo-as, ó Pai, de todo o mal. Coloca os Seus anjos ao redor delas, Pai, para protegê-las, Pai, por onde elas andarem, Pai. Onde elas estiverem, que os anjos do Senhor estejam protegendo-as, Pai, de todo o perigo. Assim também eu oro, Pai, pelas famílias da nossa igreja. Que os casais, ó Pai, tenham um ótimo relacionamento sempre em amor, Pai, esse amor que vem do alto, que vem de Ti, ó Deus querido. Que os filhos, Pai, sejam obedientes aos pais, Senhor Deus. Que todos os familiares, Pai, estejam em harmonia dentro dos lares, ó Deus querido. E que cada lar possa exalar o Teu perfume, ó Deus amado. Faz, querido, abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja. É isso que eu Te peço, meu Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Coloque a sua mão em posição de receber. Vamos pedir a bênção apostólica para Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e para sempre. Amém e amém. Boa noite, fique com Deus.